Olá, hoje eu vou contar para vocês a história da Leonora. A Leonora, uma menina de 14 anos de idade, começou a sentir dor no abdômen. Essa dor começou a ficar mais forte e ela começou a procurar o sistema de saúde, uma UBS. E lá foi diagnosticado como uma gastrite, foi dado omeprazol e ela não melhorou. Ela ia e vinha para o pronto atendimento e era dado somente um analgésico. Com o passar do tempo, ela continuou voltando à unidade de saúde e falaram que o problema dela era emocional, foi encaminhada para o psicólogo, para o psiquiatra e nada melhorava. Isso durou cerca de 2 anos, quase 3 anos, até que ela teve uma pancreatite, foi internada no hospital e até submetida a uma cirurgia para retirar a vesícula biliar. E ela persistia com a dor. A Leonora, nesse momento, estava pesando 30 quilos. Ela não estava crescendo, não estava se desenvolvendo e foi assim que ela chegou no meu consultório. E quando nós começamos a avaliação, eu logo disse, você tem doença de Crohn. Dito e feito, na investigação mostrou que a doença de Crohn comprometia seu intestino delgado muito próximo do pâncreas, por isso acabou levando a um caso de pancreatite. A Leonora, como outros adolescentes e jovens, tem esse mesmo problema. Esse diagnóstico, muitas vezes, ele é esquecido ou não é pensado, e essas pessoas acabam sofrendo, tendo o seu tratamento retardado e tendo consequências sérias na sua saúde e qualidade de vida. Então, vamos entender um pouco mais sobre o que é a doença de Crohn. Fique comigo até o final desse vídeo. Se você não está inscrito neste canal, se inscreva, porque eu vou deixar informações importantes. Nós estamos falando sobre a doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite. É um assunto importante não só para você, mas algum conhecido, algum amigo, que você pode enviar esse vídeo. A doença de Crohn é uma doença inflamatória, uma doença autoimune. Isso é como se o organismo reagisse contra ele próprio. E ela pode acometer da boca ao ânus. E além do intestino, ela pode acometer outros órgãos, como articulação, pele, olhos, enfim. É uma doença que ela é séria, ela exige um cuidado especial. Estima-se que a doença de Crohn, ela acomete cerca de mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. E no Brasil, os dados apontam para cerca de 100 a 200 mil pessoas atualmente com essa doença. Um trabalho brasileiro publicado na revista The Lancet mostrou que essa doença ela aumentou em 233% na década entre 2010 a 2020. Também mostrou que a maior incidência da doença está entre a região sudeste e a região sul. Não se sabe exatamente quais são as causas da doença de Crohn, por se tratar de uma doença autoimune. Mas existem fatores de risco para a doença de Crohn. O primeiro deles é fator genético ou familiar. Existe um aumento da incidência da doença entre a mesma família. Por exemplo, nós temos pai e filho, nós temos entre irmãos. Eu tenho lá na clínica alguns casos de irmãos sendo acometidos por doença de Crohn, pai e filho, enfim, nós vemos que existe uma preferência dentro da família do acometimento dessa doença. Segundo, fatores imunológicos. Existe também situações em que altera o sistema imune e que nós vemos que isso pode desencadear também a doença autoimune. O terceiro, alteração na microbiota intestinal. Existe um trabalho interessante publicado na revista Nutrients em que se analisou a microbiota de pessoas que têm a doença de Crohn e indivíduos saudáveis. E observou-se uma diferença importante na sua microbiota, mostrando que existem fatores na microbiota que podem desencadear a doença de Crohn. Em quarto lugar, dieta e alteração do hábito de vida. Nós sabemos que uma alteração da dieta, aquela dieta mais rica em alimentos industrializados, pobre em fibra, com muitos conservantes, pessoas estressadas, vida moderna, isso pode levar também ao desenvolvimento não só da doença de Crohn, como outras doenças autoimunes. E em quinto lugar, importante dizer que o tabagismo está relacionado diretamente com a doença de Crohn. E nós observamos um agravamento da doença em pacientes que são fumantes. E quais são os sintomas da doença de Crohn? O primeiro deles é dor abdominal. Essa dor ela pode ser do tipo cólica, pode ser um estufamento ou realmente uma dor em tipo pontada, de forte intensidade e uma dor crônica, isso é, uma dor continuada, de meses. Um segundo sintoma é a alteração do hábito intestinal, geralmente diarreia, que pode ter muco, sangue, mas algumas vezes nós podemos ter constipação. Se a doença ela causa uma certa obstrução, o paciente vai ter uma dificuldade para evacuar. Terceiro, nós podemos ter cansaço, indisposição, perda do apetite, emagrecimento. Alterações do hábito de vida que levam o paciente
há uma perda do ânimo, um cansaço, uma astenia. Isso pode ser marcante no paciente que tem essa doença. Em quarto lugar, nós podemos ter manifestações mais graves, que pode levar a uma caquexia, no caso de adolescentes, um atraso no desenvolvimento, do crescimento, do desenvolvimento sexual, e também pode levar a casos em que há necessidade de internação, transfusão em casos mais sérios. E em quinto lugar, cerca de 15 a 30% dessas pessoas podem ter manifestações em outros órgãos, como articulação, pele, olhos, enfim, nós chamamos de manifestação extraintestinal. E como fazer o diagnóstico da doença de Crohn? O primeiro fator é o histórico do paciente. Então, tudo aquilo que o paciente fala, o relato dos seus sintomas, dos sinais que ele apresenta, nos leva a pensar na doença. O importante é você pensar na doença quando ela acontece. E quando você pensa na doença, se você é um profissional da área da saúde, um médico, e você pensou na doença de Crohn, quais exames nos ajudariam a fazer o diagnóstico dessa doença? O primeiro deles é no exame de sangue. Quais seriam os marcadores mais importantes no exame de sangue? Nós temos um que chama VHS, que é a velocidade de hemossedimentação. Ela, quando aumentada, indica uma inflamação no organismo. A mesma coisa, a proteína C reativa. Também ele é um fator que mostra uma inflamação. Não é específica para a doença de Crohn, é para qualquer inflamação, mas mostra o grau de inflamação em que o paciente está. Nas fezes, nós também temos um marcador importante que chama calprotectina fecal. O nome é meio esquisito, mas hoje é o nosso fator ouro para o diagnóstico da doença de Crohn. Quando essa calprotectina fecal está muito elevada, ela indica uma inflamação no intestino, geralmente uma doença inflamatória intestinal. Claro que existem outros motivos, mas ela tem muito mais especificidade para a doença inflamatória intestinal. Bom, nós já temos aqui um histórico que pode direcionar. Nós temos exames de sangue, exame de fezes indicando inflamação. O próximo exame seria uma colonoscopia. A colonoscopia pode mostrar as úlceras e alterações que a doença de Crohn provoca no intestino. Porém, não para por aí, porque a doença de Crohn, ela não acomete só o intestino grosso. No caso, a colonoscopia mostra isso. Nós temos acometimento do intestino delgado, sem acometer o intestino grosso. Daí a importância de se fazer uma ressonância magnética ou uma tomografia. Nós chamamos de enterorressonância ou enterotomografia. Isso nos ajuda a mapear o intestino delgado. E não esquecer de fazer uma endoscopia, porque nós já tivemos casos de doença de Crohn no esôfago e no estômago, sem acometer os outros órgãos. Você deve estar me perguntando como é que se trata a doença de Crohn. Eu vou lhe falar um pouco sobre o tratamento. É claro que é um assunto muito vasto, complexo, mas de forma geral, o tratamento da doença de Crohn, ela começa com imunossupressores. O que nós mais utilizamos é a azatioprina. Podemos usar também o metotrexato, mas em geral, a nossa partida é com a azatioprina. Podemos usar também pulsos de corticoide apenas para desinflamar, mas não para manter o tratamento. Quando não funciona a azatioprina ou quando a gente perde a resposta da azatioprina, nós passamos para a nova etapa, que são os imunobiológicos. E o que são os imunobiológicos? Imunobiológico é uma classe de medicamento que também ajuda a desinflamar o organismo. Nós temos vários tipos de imunobiológicos agindo na cascata de inflamação. Eles vão bloquear uma etapa na inflamação do organismo. Nós temos vários nomes, difícil de gravar, mas eu vou falar para você só para você se familiarizar com os termos. Temos o infliximab, o adalimumab, o certolizumab, o vedolizumab, o ustekinumab, guselkumab, o padacitinib, enfim, vários com esse nome difícil aí, mas são todos com essa finalidade de bloquear a inflamação do organismo. E a cirurgia, ela cabe na doença de Crohn? E eu vou falar para você que a cirurgia não cura a doença, porém, nós utilizamos desse recurso, algumas vezes nós realmente precisamos operar o paciente para tratar complicações como o estreitamento de uma alça intestinal, a perfuração de uma alça, uma fístula ou alguns casos que se formam abscessos que nós temos que drenar esses abscessos. Também é comum nós termos fístulas perianais e nós precisamos tratar cirurgicamente essas fístulas. Portanto, a cirurgia está reservada para os casos de complicação ou agravamento da doença, mas sem a finalidade de curá-la. Eu quero reforçar aqui que o tratamento da doença de Crohn ele é multidisciplinar. Não é reservado apenas para o coloproctologista ou gastroenterologista. Ele envolve
também um nutricionista, psicólogo, o educador físico, porque é uma abordagem multidisciplinar. A primeira etapa nesse cuidado, na condução desse paciente, é a dieta. A dieta é muito importante, porque nós podemos abordar uma dieta que vai desinflamar a pessoa, vai diminuir o grau de inflamação e retirar também alimentos que são inflamatórios, que inflamam, que agravam a doença. Em segundo lugar, nós devemos modular a flora intestinal e suplementar a alimentação desse paciente. Nós podemos usar fatores que vão melhorar a microbiota intestinal e também oferecer suplementos que também vão modular o processo inflamatório. Eu quero falar para você mais sobre esse assunto. Nós teremos outros vídeos abordando um pouco mais sobre a alimentação, suplementação, fitoterápicos, que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse assunto. Um terceiro fator que também é importante é o apoio emocional e a psicoterapia. Essa abordagem emocional é crucial no acompanhamento da doença de Crohn, porque ela envolve vários aspectos emocionais, que esse paciente, além de ter como fator desencadeante um estresse emocional, a própria doença leva à depressão, à ansiedade, porque ela altera muito a qualidade de vida da pessoa. Muitas vezes esse adolescente, esse jovem deixa de estudar, ele não pode mais frequentar a escola por conta da sua condição de saúde, ou um profissional deixa de trabalhar, ele é afastado do serviço, quando não, perde o seu emprego. Uma outra abordagem importante é a mudança do estilo de vida, e muitas vezes precisamos do apoio de um personal, de um profissional que possa apoiá-lo na atividade física, um fisioterapeuta, porque esse paciente ele precisa mudar o seu estilo de vida, ele tem que adotar um estilo mais saudável, com prática de atividade física, mudança no seu tipo de trabalho, se ele tem um trabalho muito estressante, ele tem que mudar a sua abordagem na forma de trabalhar, enfim, é uma mudança radical na vida da pessoa e existem profissionais capacitados para ajudar a pessoa que tem essa doença. Enfim, se você tem essa doença ou se você conhece alguém que tenha, compartilhe esse vídeo. É muito importante nós conversarmos sobre esse tema, porque pode ajudar não só você, mas muitas pessoas a entender a doença ou até buscar ajuda no diagnóstico, quando a pessoa ela pode perceber que pode ter essa doença. Então fique comigo, teremos mais vídeos falando sobre esse assunto. E se você ainda não me segue no Instagram, entre na minha conta, Dr. Valdomiro Procto, e lá nós teremos também mais informações rápidas sobre esse assunto.